Construção de políticas de saúde capazes de oferecer cuidado integral às populações em situação de rua está em debate hoje no programa Espaços. Participam desse debate Maria Lúcia Santos Pereira, membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional da População de Rua, Marcos Luiz de Pares, psicoterapeuta, psicólogo do consultório na rua de João Pessoa, na Paraíba, Adalto Leite, coordenador do Programa Estadual Bahia Acolhe, e por Skype de Barcelona, na Espanha, Iacama Macerata, doutorando em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, foi gerente técnico da equipe no primeiro ano de implementação do projeto Saúde em Movimento nas Ruas, no Rio de Janeiro. Eu queria, então, abrir essa rodada com as perspectivas. Então, o que fazer para a gente aprimorar? Se os passos iniciais, alguns passos foram dados, mas eles ainda são muito insuficientes sobre vários pontos de vista, como a gente viu ao longo do segundo bloco. O que fazer? Qual o caminho para a gente avançar? Adalto. Eu vejo que a gente tem que reforçar a interlocução entre as políticas setoriais. Isso é algo que me parece que é um ponto pacífico, porque as políticas elas ainda não se conversam como deveriam. Por exemplo, duas políticas... Falta sinergia entre as políticas. Por exemplo, duas políticas que tradicionalmente cuidam da população em situação de rua, que é assistência social e saúde, elas ainda não estão conversando como deveriam. Por exemplo, no meu campo de atuação, que é dentro da assistência social, a gente vê profissionais da área de saúde ainda querendo utilizar, por exemplo, equipamento da assistência social como se fosse uma extensão de uma convalescência hospitalar. Então, essa dificuldade vai mais além também, né? Por exemplo, do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. Enquanto um combate veementemente práticas de internação compulsória, práticas de internação em comunidades, o outro financia. Sim, sim. Né? Então isso é incrível um momento difícil, né? Então, assim, vencer essas contradições... Você tem uma incompatibilidade, uma ambiguidade de ações, inclusive, né? E assim, é preciso que as políticas se conversem no sentido de não haver, inclusive, duplicidade de ações. Porque, por exemplo, o que é que a gente nota quando a gente trabalha com essa perspectiva intersetorial e vai de encontro às políticas? As pessoas não conhecem o que o outro está fazendo. E muitas vezes elas estão fazendo as mesmas coisas. E aí o que acontece? Tem trabalho dobrado com resultado reduzido. Então, assim, é preciso que as pessoas promovam essa interlocução. É um caminho possível, porque a gente tem conseguido isso. E eu tenho visto algumas iniciativas exitosas. Por exemplo, em Brasília a gente tem visto, em São Paulo a gente tem visto algumas iniciativas exitosas. Lá na Bahia a gente tem conseguido, por exemplo, a interlocução com os movimentos sociais. Lá a gente tem trabalhado muito próximo ao movimento de população em situação de rua. Então isso tem facilitado com que a gente, digamos assim, direcione melhor as políticas de atenção à população de rua a partir do que o usuário, inclusive, compreende do que seria o melhor para ele. Então, assim, essa inclusão também do usuário dentro da discussão, dentro do debate, do que deve ser constituído como política para ele, é de fundamental importância. Então, esse é um dos caminhos que eu vejo que está se traçando, sim, inclusive por provocação dessas outras políticas macro, né? Por provocação, mas que a gente precisa fomentar com mais força. Iacam está querendo entrar na conversa? Diga, Iacam. Com licença, gente. Então, a gente está falando um pouco de desafios, né? O Adalto colocou muito bem, assim, essa questão da intersetorialidade é uma questão muito complicada na saúde, né? O que eu estava tentando dizer um pouco antes é que trabalho com esse tipo de população, né, de nível de vulnerabilidade, falta vulnerabilidade. Essa é uma vulnerabilidade, a questão da intersetorialidade, é uma vulnerabilidade da população de rua, é uma questão para todas as políticas públicas. Né? As políticas dificilmente conversam. Né? A questão da vulnerabilidade está ligada à questão da integralidade, né? Como fazer saberes diferentes conversarem e construírem um comum, né? Construírem uma direção comum. Esse é um desafio no Brasil para as questões das políticas públicas da população em situação de rua, mas é um desafio geral, né?
Esse é um desafio enorme. Humano. É um desafio enorme, porque a gente falou de alguns níveis de desafio, de problemas que a gente tem, né? E, Akan, e não é por acaso, inclusive, que há 10 anos, né, o Brasil construiu uma política no campo da saúde, que é a Política Nacional de Humanização, para, entre outras coisas, tentar problematizar e tentar transversalizar as ações de saúde para pensar isso, né? Como produzir um comum, como fazer com que os trabalhadores e os usuários sejam gestores do seu próprio trabalho, como botar essas pessoas em rodas de conversa, como fazer com que essas pessoas partilhem os seus saberes e construam um comum nas práticas de saúde. Exatamente, porque essa é uma questão, né, Tuto, que a população de rua evidencia muito, né? Eu acho que a gente não tem uma coisa muito diferente na rua. A gente tem a extremidade da situação que fala muito da gente, o nível, a capacidade que a gente tem de dialogar com a diferença, né? Diferentes saberes, diferentes modos de vida, diferentes modos de ter uma casa, diferentes modos de ter uma família. A gente estava falando de alguns níveis de desafios que a gente tem. A gente tem um desafio da precarização do SUS, né? Sem dúvida, é uma coisa que está sempre presente, sempre uma luta, né? Do nível de investimento e afetivo na política, né? Tem esse problema. Tem um outro nível que é um nível técnico, que é de saber mesmo com isso. A gente pega os profissionais da atenção básica, muitas vezes, eles não conseguem ter uma escuta para a saúde mental, né? Para alguma questão de saúde mental. E vice-versa, a saúde mental também não consegue ter algumas escutas clínicas. Por quê? Porque a gente, é claro que ninguém vai saber de todos, vai ter todas as ferramentas, mas podendo construir essa transversalização, né? No comunicar essas diferenças, a gente pode avançar mais no sentido da integralidade. E a outra questão, a última, para eu me calar agora, que eu acho que a Maria Lúcia colocou no primeiro bloco, que é muito importante, tem também uma questão afetiva, uma questão do modo de afeto também. O preconceito que a população de rua, a exclusão que ela sofre no serviço de saúde, é o que ela sofre nos bairros, nas comunidades em geral, né? É o mesmo tipo de afeto, de um certo medo, né, um certo susto. E a gente viu, todos vocês aí, vocês estão muito perto desse território também. E a gente tem muitas experiências exitosas na Bahia, em muitos lugares do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o que marca essas experiências exitosas? Para terminar o que eu vou falar, né? É essa relação muito próxima, esse conhecimento do território. Antes um técnico do que um conhecimento, antes um conhecimento do território do que um conhecimento técnico, né? Ser sabedor de causa, o que exige que necessariamente a gente, primeiro de tudo, se aproxime. Sem dúvida, a gente não tem nenhuma solução mágica para esse problema. Mas é uma questão de aproximação. A Débora Alighieri, fazendo uma pergunta via Facebook, ela pergunta o seguinte: aproveitando o tema de violação de direitos, gostaria de saber dos debatedores se eles acreditam ser possível articular o cuidado da saúde de moradores de rua com a ação da polícia. Considerando ainda o racismo, gostaria de saber se essas pessoas recebem atendimento de saúde para tratar as sequelas de práticas racistas e algum apoio institucional para combater essas práticas e demais violações de direitos. Marcos. Eu acho que esse é um dos caminhos. A gente precisa dialogar com todas as instâncias do Estado. Então, à medida que a gente vai se afastando, evidentemente as diferenças vão crescendo. Uma das experiências de João Pessoa, que já tem o trabalho de 4 anos com o consultório na rua, muito exitoso na minha avaliação, foi justamente o trabalho com a Polícia Militar, que foi de sensibilização, um trabalho de aproximação para que eles conseguissem, via o alto escalão da polícia, para que eles conseguissem visualizar essa situação de rua de uma forma mais sensível e para que assim as agressões diminuíssem. Então as agressões diminuíram a partir
do diálogo. Essas agressões geralmente têm relação com o uso de drogas, então a pessoa que tem uma situação vulnerável faz uso de alguma substância, acaba sendo agredida pela polícia, desta vez com esta justificativa. Então, aí estamos de novo no campo da ambiguidade, né? Pode ser um parceiro e deve potencialmente importante, mas ao mesmo tempo pode ser um parceiro que atrapalha a intervenção se ele também não estiver bem preparado para fazer essa abordagem. Mais uma pergunta aqui, e eu vou colocar todas que der tempo. Fátima Bortoleto, de Lins, São Paulo, via o portal da TVT, ela pergunta: em acompanhamento à população de rua, percebi que de uns anos para cá, a dependência de substância psicoativa vem interferindo muito no perfil dessa população. Existe um grande entrave entre as políticas que são estabelecidas para dar assistência para as pessoas em situação de rua. Maria Lúcia. A questão das drogas tem sido uma variável relevante? Engraçado, achei interessante você, quando falou sobre a questão de droga, você colocou para mim, não é? Não, podia... moradora de rua. O Iacan tinha acabado de falar, o Marcos, eu estou rodando o debate, não é que não foi uma predileção. Eu ia colocar para o Iacan, vamos conversar o povo sobre da isso. saúde aqui, Marcos e Iacan, mas ele tinha acabado de falar, me perdoa. Tudo bem, vamos conversar sobre isso. Na realidade, quando nós pensamos nos consultórios nas ruas, quando nós falamos no Ministério da Saúde, dessa necessidade que nós desejávamos eram as PSF sem domicílio. Nós não conseguimos e conseguimos, então, os consultórios na rua. Porque sempre a gente estava já agoniado com essa questão de sempre olhar a população em situação de rua e dependência química, ou então dependência de álcool. As pessoas não compreendem que o álcool, muitas vezes, nas ruas é a consequência, mas não é a causa. Ninguém consegue ficar na rua numa situação de preconceito, de fragilidade, de vulnerabilidade, com a cara limpa, até porque para aguentar o olhar de preconceito das outras pessoas, passar o frio, passar a fome e tudo isso. Então nós pedimos e fomos atendidos na questão dos consultórios na rua, que tiramos da saúde mental e colocamos na atenção básica para justamente ser essa porta de entrada. Que as pessoas só olham a população em situação de rua, não percebem que ela tem depressão, que ela tem hipertensão, que às vezes ela tem diabetes. Tem questões de saúde como todas as pessoas. Isso. Tá, e as pessoas só focalizam a população em situação de rua e a dependência química. O que está acontecendo hoje em dia é que tem uma grande quantidade de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas que estão indo para as ruas. Porque a saúde não consegue dar conta antes dele chegar nessa situação. Por exemplo, nas escolas não se fala sobre os perigos da dependência. É um tabu se falar isso na educação. Fechada, é uma coisa fechada, é um tabu, você não consegue falar sobre isso. Droga, né? Os CAPs AD não conseguem dar conta porque não tem muitos, às vezes eles não têm estrutura. Né? Por exemplo, o Salvador mesmo tem 3 CAPs AD. É muito pouco para a quantidade. Então, a partir do momento que não tem essa... tem a demanda, mas não tem os serviços apropriados, essas pessoas terminam indo para essa situação. Porque a família também não está preparada para poder viver aquela situação que aquela pessoa está. Então, isso está fazendo com que várias pessoas estão indo para a situação de rua. Quando falou sobre essa questão de movimentos sociais e população em situação de rua, eu fico a imaginar. Eu adoro o movimento da população de rua. É a minha bandeira, é a minha vida, é a minha luta. Eu acordo e durmo pensando no movimento nacional da população de rua. Só que, para mim, é uma vergonha muito grande que, no século XXI, a gente exista. É uma vergonha, sabe? Por quê? Porque eu fico imaginando, se as pessoas, somos 70% negros nas ruas, será que se a política da população negra pensasse nessa população que está nas ruas fragilizada, a gente precisaria justamente estar discutindo a questão da anemia falciforme na população em situação de rua, todas as sequelas, todas as consequências dessa pessoa estar nessa situação. As pessoas com deficiência, se o estatuto com deficiência, de pessoas com deficiência pensasse nessas pessoas deficientes que estão em situação de rua, se por acaso a política da saúde dos indígenas pensasse nessa parcela dos índios que não conseguem mais ficar em suas aldeias e que vão para a situação de rua, será que a política nacional da LGBT pensasse nessa parte que está em situação de rua? Será que a gente precisaria estar existindo?
As pessoas com transtorno mental, tem uma grande quantidade de pessoas com transtorno mental nas ruas. E que a política antimanicomial, não conseguiu justamente, porque as gestões não estavam preparadas, tem muitas pessoas nas ruas com isso e que a gente não sabe o que fazer com essas pessoas. E às vezes também me preocupa um pouco, porque às vezes os centros POP, assistência social ou a questão da saúde, muitas vezes uma pessoa vai para os hospitais e são esquecidos lá dentro. E às vezes os hospitais não querem mais receber porque ficam com medo de ficar essas pessoas o tempo inteiro nessa situação. Então, eu acho que existe uma necessidade da gente começar a pensar. A outra questão que eu falo muito forte é que a própria sociedade, a sociedade hoje, é talvez uma das nossas maiores algozes. Porque é a sociedade que muitas vezes liga para um policial para tirar aquele mendigo da sua porta. É o comerciante que liga para um policial para poder dar um dinheiro a ele final de semana, para ele poder tirar aquele, porque está enfeiando, incomodando aquela pessoa. Então, a própria sociedade precisa começar a ver a população em situação de rua, não como uma escória da sociedade, mas como pessoas que estão passando por uma situação dessa e que pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, Lúcia? Desculpa, Adalto, nosso tempo acabou há algum tempo já. Todos falaram nesse bloco, por isso que a palavra ficou com a Lúcia, que ainda não tinha falado nesse bloco. Agradeço muito a participação de vocês. Agradeço a tua participação direto de Barcelona e a CAN. Obrigado. Essa conversa é a primeira, espero que de muitas, sobre essa questão que é tão relevante. Agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!